Quero ler aqui em Romanos, capítulo 8, e o versículo 35 a 39, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nenhuma altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perdão, irmãos, é porque estamos aqui em um trabalho aqui na igreja e o pessoal está batendo na porta aqui. E desde as 4 da manhã que a gente está aí carregando areia, fazendo as coisas, e a meninada não coopera. Aleluia. Então, vamos falar um pouco da palavra de Deus. Mais uma vez, perdão aí os irmãos, esqueci de desligar a câmera. Então, amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos faz uma pergunta, né? Quem nos separará do amor de Deus, né? E aí nos coloca aqui um monte de situações, né? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, são coisas que hoje em dia todos passamos certas situações na nossa vida, né? E eu sempre procuro falar que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, mas quando chega no tempo da prova, Ele é como um professor que passou todo o tempo ensinando, passando tarefa para casa, e aí chega o dia da prova mesmo, Ele simplesmente entrega a prova e espera, né, que aquele aluno tire uma boa nota. Por quê? Porque ele já usou de todos os meios possíveis para explicar cada tema, né, cada assunto para o aluno. E o aluno teve já a oportunidade de se preparar, né? Então, na nossa vida com Deus, eu sempre digo, é mais ou menos assim. E aí Deus nos olha no momento da prova e aí tem pessoas que muitas vezes murmuram, né? Muitas vezes murmuram dizendo: Deus me esqueceu, Deus não se lembra de mim, parece que Deus não me vê. E aí começamos a colocar Deus como um Deus pequeno, como um Deus limitado, porque Ele vê sim. A Bíblia diz que Ele é um Deus onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. É tanto que a Bíblia também nos disse que a palavra ainda não saiu da nossa boca e Ele já conhece todas, Ele sabe a intenção também do nosso coração. Então, muitas vezes dizer que Deus não vê é querer diminuir a Deus. Mas aí aqui faz essa pergunta, né? O que nos separará? Quem poderá, ou que situação poderá nos separar de um Deus tão grande que tudo vê? Desse que é o mestre por excelência, o professor por excelência, né? Então, Deus, quando Ele dá essa prova, Ele está em silêncio, mas Ele está como quem diz assim: eu sei que Ele vai tirar a melhor nota.
ele é um dos meus melhores alunos. Ele aprendeu de mim. Ele aprendeu a esperar. Ele aprendeu a confiar. Ele aprendeu a entregar e deixar tudo nas minhas mãos. Eu sei que essa prova para ele não é nada. Ele será aprovado. Porque nós, professores, quando damos uma prova a um aluno, o que nós queremos é que aquele aluno tire a melhor nota, porque isso fala bem de nós, né? Então, quando somos aprovados, Deus se alegra, né? Com a nossa constância, com a nossa perseverança, com a nossa confiança nele, porque, como ele diz, uau, eu fiz bem, eu ensinei bem, esse é o meu aluno, né? Que também se esforçou. Então, aqui vem essa pergunta. E aqui no 36 disse, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro, né? Então, se nós vamos viver conforme o que vemos, o que lemos a palavra de Deus, o que vemos, se vamos vivenciar isso, vamos entender que as aflições desse tempo presente não é comparado, né, com a glória que há de vir sobre nós. Eu não quero aqui estar deixando uma mensagem de autoajuda. Não, eu não gosto disso. Eu sempre digo, a ajuda vem do alto, né? E não mensagens de autoajuda, mas é o que a palavra nos diz aqui já no 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, é essa palavra que temos que nos aferrar, que temos que dizer, sabe, que eu não tenho outra saída. É confiar que eu sou vencedora, porque há um Deus todo-poderoso que me amou, e Ele cuida de mim, né? Ele falou e cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra de Deus disse que Ele não nos deixará só, mesmo que nosso pai, nossa mãe, eu acrescento aqui, né? Até o esposo nos deixe, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Amém? É uma promessa dele, não nos deixar, não nos desamparar. Aí aqui disse assim, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Quer dizer, não é que eu venci de uma maneira dupla, eu venci de uma maneira gigante. Eu sou mais que vencedora, eu não sou uma vencedora qualquer. Eu sou mais que vencedora. Por quê? Porque alguém já lutou as minhas batalhas e alguém já venceu por mim. E agora cabe a mim tomar posse disso e dizer, eu não vou desistir, alguém já venceu por mim, só falta um pouquinho, e agora sim, né? Então, não é que eu esteja só, é que a Bíblia me garante que eu sou mais que vencedora. Quer dizer, já venci, porque alguém lutou por mim, e esse é Jesus, né? O advogado fiel. Se você está passando problemas judiciais, tem um advogado fiel que já venceu. Se você está passando por problema de saúde, tem um médico por excelência que já venceu. Ele conhece onde está a tua dor, ele conhece a raiz da tua enfermidade. Ele já venceu e você agora é mais que vencedora. Quer dizer, vai vencer também em cima da mesma vitória. É como se você estivesse superando a você mesmo. E eu não sei qual é a índole do teu problema, mas essa manhã eu quero, através dessa mensagem, convidar você a permanecer firme, a não desistir, a não desanimar, a não
olhar para trás, porque tem um alvo que é Cristo, né? Tem um alvo que é Cristo, e o Senhor não abre mão de nos dar a vitória, porque Ele já garantiu aqui que somos mais que vencedores, amém? E Ele não fala por falar. Todas as suas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. E quando eu leio essa palavra, que eu tomo para mim, que eu entendo que eu tenho um Deus que é um general de guerra, que não perde batalha, eu sou vencedora. Eu sempre costumo dizer, eu não sou a dona do mundo, mas sou a filha do dono, né? Então, aqui, por mais que eu tenha tantas debilidades, por mais que parece que as forças vão faltar, mas alguém já venceu por mim, por isso eu sou mais que vencedora. Então, que nessa manhã nós venhamos permanecer firmes, que nós venhamos estar firmes nas promessas do Senhor, aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. Não é fácil. Quando nós nos levantamos para fazer algo para Deus, na casa de Deus, seja limpar a igreja, seja colocar as cortinas, tirar, lavar e pôr de novo. Sempre vai ter alguém que vai dizer, mas colocou torto. Mas por que essa cortina, esse mês? Por que não colocou a outra? Por que essas flores? Né? Sempre vai ter alguém que vai falar algo negativo, né? Mas isso não é coisa para, de repente, não vou fazer porque falaram. Não, pelo contrário. Vamos superar nós mesmos e vamos fazer muito melhor. Por quê? Porque aquele para quem estamos fazendo, ele não deve nada a ninguém. E a Bíblia disse que ele tem paga para toda boa obra. Amém? Eu sempre tenho isso para a minha vida. A Bíblia disse que o Evangelho chegou para nós, para nos reconciliarmos com Deus. Porque o Senhor, olhando a terra, não viu nenhum justo. Então eu digo, a Bíblia disse assim, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu digo, por mais que façamos algo para o Senhor, se de repente Deus não acrescente mais nada na nossa vida, só a salvação já seria o suficiente, né? Por exemplo, não, eu vou servir a Deus, mas eu sei que Deus vai me dar isso, me dar aquilo, vai me curar, vai tudo. E eu digo, só em ter essa grande salvação já é o suficiente. Mas aí a palavra de Deus disse que as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando eu permaneço firme, quando eu busco o reino de Deus, quando eu busco a sua justiça, né? As outras coisas também são acrescentadas na minha vida. Então, que nada venha nos distrair, que nada venha nos chamar a atenção, que nada venha nos tirar desse foco, né? Tem uma reflexão que eu gosto muito, eu sempre falo, porque é algo que motiva, né? Disse que tinha um jovem que ele era muito bom de atletismo, mas ele morava em uma fazenda com o pai, um sítiozinho com o pai. E aí ele soube que na cidade, na capital, ia ter a corrida, que seria a corrida, né? Então ele disse, pai, eu queria ir para a cidade, eu sei que eu sou capaz de ganhar esse prêmio. E aí o pai dele disse, eu não tenho condição. Ele disse, se o senhor vender o sítio, eu participo e lhe devolvo o dinheiro, porque eu vou ganhar.
E o pai confiou no filho e vendeu tudo o que tinha e foram para a capital. E o filho se preparou, se alimentou melhor, comprou todo o necessário. E chegou no dia da corrida e o rapaz, o jovem, estava na frente. Ele estava na frente. E aí, atrás dele tinha também outro jovem. Só que esse jovem, o pai do jovem, era muito rico. Então, o pai desse jovem começou a jogar cédulas de, vamos dizer aqui no Peru, 200, de 100. E aquilo chamava a atenção do jovem. E ele começou a abaixar para pegar aquela cédula, porque ele nunca tinha visto tanto dinheiro assim sendo lançado no ar. E quando o pai do menino viu que o momento que ele abaixava para pegar aquele dinheiro, ele estava perdendo para o outro que já vinha atrás dele, o pai gritou: meu filho, esse não é o prêmio, o alvo está na frente. Então, como que o menino abriu os olhos e disse: o meu prêmio está lá na frente, não é isso aqui. E ele foi e ganhou a corrida. Então, muitas vezes, o inimigo quer colocar obstáculos na nossa vida para impedir nossa caminhada com Cristo. Eu não sei o que Deus entregou nas suas mãos para fazer. E, de repente, você não encontrou ajuda de nenhuma parte. Ou, de repente, você esperou um elogio e também não encontrou. Mas eu quero te dizer, existe um prêmio maior. Se nada acontecer na sua vida, tem esperada para nós uma tão grande salvação, que não se compara com elogio, que não se compara com as palavras lisonjas, que não se compara com prêmios, com reconhecimentos terrenais. Então, que nós venhamos permanecer firmes no Senhor, firmes na sua promessa, porque já somos mais que vencedores, independente do que estejamos passando. A Bíblia disse que Deus prova aquele a quem Ele ama. Quando Neemias, um copeiro, né, vamos dizer assim, foi edificar os muros, alguém aí quis distrair ele. Ah, não, vem aqui. E ele disse: não posso. Eu estou ocupado numa grande obra. Eu não sei qual é o problema da vida que quer te deter, mas olha para esse problema nessa manhã e diz assim: eu estou ocupada numa grande obra. Eu estou ocupado numa grande obra e não tenho tempo para me distrair com qualquer coisa que venha. E que o Senhor possa renovar nossas forças cada dia. Os dias têm sido difíceis, claro que sim, né? Mas nunca devemos nos esquecer que há um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não muda, né? Um Deus que a sua misericórdia é infinitamente mais. A Bíblia diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já teria nos devorado vivo. Só que a Bíblia diz também que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Amém? A palavra de Deus também nos diz que é que sejamos infiéis. E eu tomo isso não como infiéis pecadores, que vivem de qualquer maneira. Não. Muitas vezes, mesmo que não façamos tudo o que deveríamos fazer, e aí nos tornamos infiéis, vamos dizer assim, o Senhor permanece fiel. Aqui em Romanos, se nós vamos decorrer todas as cartas de Paulo, né? E quando ele escreve a Timóteo, ele está sozinho. E eu paro para pensar. Ele tinha todos os motivos para dizer assim: eu estou na prisão. Se Deus quisesse que eu continuasse, né, a fazer a obra e tal, eu não estaria aqui. Mas desde a prisão, ele escrevia essas cartas, animando, instruindo, exortando, né? Então, muitas vezes colocamos
escusas, muitas vezes nós colocamos pretexto. Mas aí, no lugar disso, eu animo a você e, ao mesmo tempo, a mim mesma, né, a permanecer firme. E como eu já disse, né, Paulo tinha todos os motivos para não fazer mais nada. Ele estava preso. Mas o que está dentro de nós não é o que acontece fora que vai mudar. Porque nós devemos viver por fé e a circunstância não deve nos abalar. Eu não sei qual é a circunstância da tua vida, nessa manhã, ou nesse dia, ou tem sido todo esse mês. Mas eu quero dizer que existe um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é um Deus grandioso, ele é um Deus amoroso, e ele é um Deus que não falha. Quero perguntar à irmã se já venceu o meu horário. Tem mais uns 5 minutinhos, irmã. Amém. Aliás, 3 minutinhos. Para dar tempo de oração. 3. Ah, tá certo. Então, eu animo a você, né, a permanecer firme nas promessas do Senhor, a não desistir, a não desanimar. Vai haver muitos Tobias, vai haver muitos Sambalate, vai haver muitos obstáculos, né? Mas que venhamos permanecer firmes. Paulo, nas cartas e nas igrejas, ele lutava com um povo incrédulo, que muitas vezes rejeitava a justiça de Deus e muitas vezes falavam mal até do pouco salário que ele ganhava. Então, com nós não é diferente, não é diferente. A diferença, quem vamos fazer somos nós mesmos. Quando pegarmos tudo isso, esse turbilhão de necessidade, de circunstâncias, de tormentas que vem na nossa vida, o que vamos fazer? Né? Vamos nos acovardar e vamos nos esconder? Ou vamos dizer, não, com o Senhor eu sou mais que vencedor. E eu vou vencer? Se o meu Jesus venceu, eu também posso, porque Ele me fortalece. Amém? Então, se nós vamos ver o exemplo de Jó, ele também tinha todos os motivos, de repente, para murmurar, para abandonar, e não fez, né? Esther também, né? Ela tinha todo motivo para dizer, eu não vou fazer nada, que venha o que venha, não, ela não se acomodou, né? Ruth, Noemi também. Então, são tantas pessoas na Bíblia, e muitas vezes dizemos, mas isso foi aquele tempo, isso foi com eles. Não, com nós não é diferente, porque o nosso Deus, ele não falha. A Bíblia disse que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que venhamos permanecer firmes nas promessas do Senhor, aos pés do Senhor, e que nada nem ninguém venha nos separar do amor de Deus.